Minha esposa pediu o divórcio e destruiu a minha vida. Mas eu dei a volta por cima. E esfreguei na cara dela, sem precisar dizer uma palavra, tudo o que ela perdeu. Quantos anjos podem dançar na cabeça de um alfinete? Quantas estrelas existem no céu? E quanto tempo dura ou para sempre? Não sei as duas primeiras respostas. Mas para a terceira, eu sei. 4 anos, 3 semanas, 6 dias, 2 horas, 10 minutos e 50 segundos. Mais ou menos. Tolice a minha achar que até que a morte nos separe eu duraria mais do que isso. E que eu esteja condenado se não lembrar exatamente daquele momento, de sexta-feira, 15 de junho, 3h14 da tarde. O delegado entrou no banco, foi até a minha mesa, colocou um envelope pardo na frente e disse: "Você foi intimado." Virou as costas e foi embora. Cada segundo pareceu um século enquanto eu abria o envelope. E lá estava, uma petição de dissolução de casamento. Senti o peito apertar. Pensei que estava tendo um ataque cardíaco. Mas não tive tanta sorte. E, para completar, havia uma ordem de restrição. Eu estava proibido de ir para casa. A casa que eu tinha comprado antes mesmo de me casar. Proibido de ligar para Brienne. De mandar mensagem. De tentar entender o motivo. Ela disse ao juiz que temia pela própria segurança se eu a procurasse. Engraçado. Ela esqueceu de contar que, na noite anterior, nós tínhamos feito amor. 2 vezes. Quer dizer, eu fiz amor com ela. Ela só me enganou. Fui para casa da minha mãe, com a roupa do corpo. Pedi meu quarto antigo de volta. E me senti com 17 anos de novo, perdido, fracassado, humilhado. Dizer que eu não vi isso chegando seria pouco. Eu era um idiota feliz. Fazia planos, sonhava com filhos, e acreditava que envelheceria ao lado da minha melhor amiga. Mas tudo o que eu conhecia foi despedaçado. O mês seguinte foi um inferno. Minhas finanças foram reviradas como se eu fosse um criminoso. Depoimentos, audiências, advogados. E como Dante escreveu na Divina Comédia: cada nível do inferno é pior que o anterior. Pois é. Eu passei por todos. Mesmo assim, só queria uma resposta. Por quê? Mas quando sua alma está quebrada, você não pensa direito. Então aceitei tudo. Tudo o que pedi à minha futura ex-esposa foi que me desse uma única resposta. No dia do julgamento, ela não apareceu. Seu advogado me entregou uma folha de papel. Digitada. Espaçamento duplo. Margens largas. E lá estava o motivo. Ela tinha se reconectado com Charles Winston III, seu primeiro amor da faculdade. O grande amor da vida dela. O mesmo homem que, anos antes, tinha tirado dela algo que ela prometeu ser meu presente de casamento. Parece até uma tragédia shakespeariana. Charles Winston II, o pai dele, proibiu o casamento entre os dois. 4 anos depois, o velho morreu. E no dia seguinte ao funeral, o filho foi atrás da antiga amante. O parágrafo seguinte da carta quase me derrubou. Estou me divorciando de você porque respeito demais você para ter um caso com Charles. Respeito demais? Que sorte a minha! Ela me respeitava tanto que preferiu arrancar minha alma e jogar meu corpo no meio-fio. Ah, espera! Ela já tinha feito isso. Eu chorei tanto que mal consegui ler o resto. 2 dias depois, o divórcio foi finalizado. Saí do tribunal, fui ao banco e pedi demissão. Eu não pensava direito. Preferi sair antes de ser mandado embora. Peguei o carro e comecei a dirigir. Sem rumo. Sem destino. Por algum motivo, a Califórnia parecia um bom lugar para recomeçar. Na primeira concessionária que encontrei, troquei meu Mustang conversível por uma caminhonete velha, motor V8, barulhenta, mas fiel. Quando voltei para casa da minha mãe para pegar o resto das minhas coisas, vi 6 caixas de papelão empilhadas na varanda. E uma nota em cima.
Aqui está tudo o que sobrou de nós. E, por incrível que pareça, era tudo mesmo. Foram dias preparando o motorhome que comprei de um senhor aposentado. Aquilo seria minha casa. Minha estrada. Minha fuga. Minha mãe tentou me impedir de ir. Mas eu olhei para ela e disse: Mãe, eu preciso fazer isso. É a única forma de sobreviver. E assim eu fui. Sem planos. Sem mapa. Apenas dirigindo para o oeste. Eu dormia em estacionamentos. Tomava banho em postos de gasolina. E comia sanduíches frios. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia liberdade. Olhava pelas janelas do motorhome enquanto passava por desertos, montanhas, rios e pequenas cidades esquecidas. Sentia que cada quilômetro percorrido apagava um pouco da dor do passado. E quanto mais eu dirigia, mais sentia que estava me reconectando comigo mesmo. Parecia que o vento, o sol, a estrada vazia e o cheiro de gasolina limpavam minha alma. E cada noite, sozinho, observando o céu estrelado, me lembrava de que ainda existiam coisas no mundo que eu não tinha destruído. Um dia, parei numa pequena cidade no Colorado. Um vilarejo de 3 ruas e um único restaurante. O nome era o Casa Volano. Entrei para comer algo quente. A dona, uma senhora italiana de uns 60 e poucos anos, me olhou de cima a baixo e perguntou: Você sabe cozinhar? Respondi: Sei fritar ovos, quando não queimo a frigideira. Ela riu e disse: Ótimo! Está contratado. Foi assim que comecei a trabalhar na cozinha. E, por incrível que pareça, aquele restaurante me salvou. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E, pouco a pouco, fui aprendendo de novo a viver. Aprendi a cozinhar de verdade, não apenas fritar ovos. Aprendi a preparar massas, molhos, carnes e sobremesas. Cada prato que saía da cozinha era uma pequena vitória, e cada elogio dos clientes era como um abraço para a alma quebrada. No início, minhas mãos tremiam ao cortar legumes ou segurar uma faca de chefe. Queimei mais de uma panela. Derrubei ovos e molhos no chão. Mas a senhora italiana, Dona Rosa, nunca me repreendeu. Ela apenas dizia: Você vai aprender, filho. Não tenha pressa. A vida é assim. E naquele ritmo lento, constante, sentia algo que não sentia há anos, o orgulho próprio. Não dependia de ninguém para me validar. Eu estava reconstruindo minha vida do zero, tijolo por tijolo, com suor e paciência. Conheci pessoas incríveis nesse vilarejo. Havia o Joe, um velho carpinteiro que parecia ter nascido para contar histórias, sempre com uma garrafa de café na mão e um sorriso para qualquer um que precisasse ouvir. Havia Clara, uma jovem estudante de veterinária que alimentava gatos de rua e me ensinou que cuidar de outros seres também ajuda a curar feridas internas. E havia Max, o cachorro que adotei de um abrigo, que se tornou meu companheiro de estrada, meu confidente silencioso, e a primeira vida que realmente dependia de mim de novo. Por mais simples que parecesse, aquelas conexões começaram a preencher o vazio que Brienne deixará. Não era sobre esquecer o passado, era sobre aprender que a vida podia continuar, mesmo depois da dor mais profunda. A cada fim de expediente, caminhava pelo vilarejo, respirando o ar frio da montanha e observando as luzes das casas se acenderem. Era uma sensação de paz que eu não conhecia desde muito tempo. 2 anos se passaram desde aquele dia que troquei meu Mustang por um motorhome velho. 2 anos desde que Brienne destruiu minha vida. 2 anos desde que finalmente decidi que eu ainda merecia viver. No restaurante, fui crescendo. A confiança da Dona Rosa me permitiu liderar a cozinha. Passei a gerenciar o restaurante nos fins de semana, ajudando a organizar eventos e noites especiais. Os clientes começaram a me reconhecer, e não apenas como o homem que cozinha ovos. Eu me tornei alguém respeitado no vilarejo, alguém que encontrou seu espaço no mundo. Mais importante, aprendi a cuidar de mim. Fiz pequenas viagens nos fins de semana, explorando trilhas e cachoeiras, dormindo sob as estrelas, ouvindo música, refletindo sobre cada decisão que me trouxe até ali.
A estrada me ensinou que liberdade não é apenas estar sozinho. Liberdade é ter escolhas, mesmo quando elas parecem pequenas, e poder olhar para o futuro sem medo. E então, um dia, aconteceu o inesperado. Eu estava fechando o caixa, limpando o balcão e anotando pedidos, quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Eu sabia que era você. Virei devagar. Era ela. Brienne. Ela parecia diferente. Mais velha, mais cansada. Mas ainda linda. Seus olhos mostravam arrependimento e cansaço, e não havia mais aquele brilho egoísta que me havia destruído anos atrás. Ela contou que Charles a deixou depois de 1 ano. Disse que se arrependeu, que ainda pensava em mim, e que talvez o destino estivesse nos dando uma segunda chance. Por um instante, meu coração acelerou. Mas eu não senti raiva. Não senti desejo. Senti tranquilidade. Olhei para ela e sorri. Brienne, o destino me deu uma segunda chance, sim. Mas não foi com você. Ela tentou falar algo, mas continuei. Você me ensinou o que é o fim. Mas também me mostrou o que é recomeçar. Então, obrigado. Ela me olhou, sem palavras, e finalmente entendeu. Saí, fechei a porta do restaurante e fui para casa. O sol estava se pondo atrás das montanhas, tingindo o céu de tons laranja e rosa. E pela primeira vez, entendi o que realmente significa o para sempre. Para sempre ou não é algo que dura eternamente. É algo que, mesmo tendo acabado, ainda deixa uma marca. E a minha marca foi recomeçar.